Olá, seja bem-vindo. Se você está aqui é porque provavelmente você está comprando um imóvel na planta ou você está lidando com algum problema relacionado à entrega do seu imóvel ou ainda você está enfrentando problemas de construção. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais sobre o que você deve fazer nessas indesejáveis situações. Eu sou o Dimas Tafelli, advogado com quase 20 anos de atuação. Eu vou te explicar de forma simples e clara aqui quais são os seus direitos quando uma construtora atrasa a entrega do seu imóvel ou quando o seu imóvel apresenta aqueles problemas de construção, que nós chamamos de vícios construtivos, sejam eles ocultos ou não. Então, vamos começar falando aqui sobre o atraso na entrega do imóvel. Quando você compra um imóvel na planta, o contrato normalmente traz um prazo de entrega das chaves. Isso é normal, certo? Mas às vezes esse prazo não é respeitado. O imóvel não é entregue nesse tempo que foi combinado. E é normal, inclusive, que as construtoras coloquem um prazo adicional de até 180 dias após o prazo contratual. Isso está na lei. Mas ainda assim, em muitos outros casos, essa entrega da obra é atrasada e aí começam os problemas. Isso é muito frustrante, porque além da espera, você começa a ter prejuízos financeiros porque o seu investimento está lá, congelado, sem qualquer retorno. Além disso, você iria morar no imóvel, vai ter que continuar pagando aluguel e o que é pior, ainda vai ter que lidar com a taxa de evolução da obra, uma despesa adicional cobrada enquanto o imóvel não é entregue. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A lei está do seu lado. Mesmo que o contrato preveja esse prazo de tolerância, como eu falei, até 180 dias, o que é normal, o atraso além desse período pode sim gerar um direito à indenização. A Justiça entende que quando uma construtora atrasa a obra, ela deve indenizar o comprador. Essa indenização é o que nós chamamos de lucros cessantes e ela é calculada com base no valor do aluguel que você poderia começar a receber ou teria que pagar por um imóvel semelhante. Em muitos casos, ainda há a possibilidade de uma indenização por danos morais, especialmente quando você passa a experimentar prejuízos adicionais, porque começa a passar por situações constrangedoras, estressantes, em razão de todo esse atraso na conclusão da obra. O importante e o que fica de lição, caso você esteja enfrentando essa situação, você deve agir imediatamente. Quem chega antes bebe água limpa, lembra desse ditado? Então cobre juridicamente a construtora de uma posição firme e definitiva a respeito desse atraso. E se for o caso, procure alguém para te ajudar juridicamente a resolver essa situação. Não fique inerte, tome uma medida imediatamente, porque senão o prejuízo pode aumentar com esse atraso nessa obra. Outro ponto que gera muitas dúvidas são aqueles vícios construtivos. Vamos lá, você recebeu o imóvel, passou a usá-lo e de repente começam a aparecer alguns problemas que você nem imaginava que poderiam existir. Esses vícios podem ser de dois tipos: os vícios aparentes e os vícios ocultos. Os vícios aparentes são aqueles que você consegue ver logo após ali na entrega, como rachadura, problema de revestimento, defeito no acabamento do prédio, falhas elétricas e hidráulicas. Nesse caso é importante que você já se manifeste nesse momento da entrega do imóvel, conferindo aqueles documentos oficiais, aqueles manuais, e exigindo que esses danos sejam corrigidos dentro de um prazo que você já fixa ali e cobra a construtora disso. Lembre-se, sempre formalize as suas manifestações, seja via e-mail, seja via canal de ouvidoria, via notificação. Sempre se documente, porque isso daí é importante, pode fazer diferença lá na frente, tá? E a gente também tem aqueles outros vícios que são os vícios ocultos. Esses são mais problemáticos. Esses só aparecem com o tempo. Infiltração, problema de fundação, problema oculto nas tubulações do prédio, problema de construção de forma geral, vazamento, etc. São aqueles problemas que começam a comprometer a segurança e a solidez do seu imóvel. Infelizmente, esses vícios são mais complicados mesmo. E da mesma forma, você deve agir imediatamente ao tomar conhecimento deles. Como você viu aqui no nosso material, no nosso e-book, existem algumas recomendações práticas para você lidar com esses vícios ocultos, tá? Então vamos lá. Primeiro, você tem que saber que a lei brasileira impõe, no mínimo, uma garantia de 5 anos em relação aos problemas de construção que afetem a segurança do imóvel. E esse prazo começa a contar a partir da entrega das chaves. Se você descobrir um defeito oculto dentro desse período, deve acionar o construtor imediatamente para que esse problema seja corrigido sem custo adicional, como eu mencionei para vocês. Dimas, mas o vício oculto eu
eu descubro depois. Começa a contar o prazo a partir do momento que você descobriu. Então, algumas recomendações práticas. Primeiro, avaliar os documentos e prazos. Isso é importante para que você confira aqueles memoriais, as plantas, os prospectos de venda, o que a construtora trouxe de promessa e o que efetivamente foi cumprido. É importante também que você sempre faça uma vistoria completa no imóvel antes de aceitar essa entrega, lá atrás. Isso vai ajudar a não passar nada despercebido. Ah, Dimas, mas eu fiquei sabendo desses vícios depois. Então, ponto importante aqui. Geralmente, as construtoras entregam um manual de manutenção do imóvel. Esse manual tem que ser de conhecimento de todos e a administradora do prédio tem que respeitar as atribuições e obrigações, aquelas tarefas que ali estão descritas do ponto de vista de manutenção. É claro que não é qualquer falta de manutenção que vai eximir a construtora. Então fique tranquilo quanto a isso, mas fique atento também e saiba diferenciar o que pode realmente ser falta de manutenção e o que pode esconder um vício construtivo, tá? Essa alegação da construtora é muito comum, então é importante ficar atento e realmente saber diferenciar essas questões desse vício oculto, que é de responsabilidade da administradora e do próprio proprietário. Agora, a gente falando desse vício oculto, aquele que apareceu depois, uma vez você identificando isso, naquele momento, você tem que formalizar essa reclamação com a construtora, com a incorporadora. E lembre-se novamente, guarde todas as evidências desses contatos que você fizer. Registre os problemas com foto, faça vídeo, principalmente, se possível, providencie também laudos técnicos para garantir a comprovação desses danos. Você vai chamar um perito lá e fazer um parecer técnico. Mande isso daí por e-mail, manda por escrito com aviso de recebimento. Pense sempre como você vai comprovar essa reclamação formal que você fez lá no futuro, caso você tenha que discutir e exigir que a construtora repare esses vícios, tá? Agora, caso a construtora se recuse a fazer esses reparos, aí não vai ter jeito. Você vai ter que procurar um advogado de confiança que atue com essas questões e judicializar o assunto, sabendo que é um caminho complexo, mas que existe entendimento consolidado nos tribunais brasileiros que tem se posicionado favoravelmente aos consumidores em casos de vícios ocultos, desde que, logicamente, sejam comprovados. É importante que você saiba defender os seus interesses e, principalmente, proteger o seu patrimônio. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de problema, infelizmente. Mas saber enfrentá-los pode ser uma diferença para que você não tenha um prejuízo ainda maior, tá? Então isso é importante. Lembra, você tem direitos garantidos pela legislação brasileira. Seja no caso de atraso da entrega do imóvel, seja com cobranças indevidas ou até mesmo problemas de construção. Importante é estar bem informado, como você está fazendo aqui, agir com rapidez e estratégia jurídica para que o seu patrimônio não seja deteriorado. Se você precisar de mais informações, nosso e-book detalha todos esses pontos, colocamos várias questões lá e também estamos à disposição aqui para te atender, entender o seu caso, te orientar e ajudar a resolver esse tipo de situação. Tá legal? Obrigado aqui por assistir nosso vídeo, conte com a gente, um abraço.